E aí pessoal, Portes aqui, portestrader.com.br. Hoje é domingo, eu estou fazendo um vídeo aqui para mostrar para vocês como que a gente pode estar usando alguns indicadores para dar uma vantagem maior nas nossas operações. Eu particularmente não uso nenhum indicador quando eu estou operando, eu faço operações somente com análise técnica, mas eu sei que tem alguns traders que gostam de usar móveis médias, outros indicadores para facilitar mais a leitura do que está acontecendo no mercado. Então eu vou resolver fazer esse vídeo aqui. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma das estratégias e um dos indicadores que são mais usados no day trade. Ele tem uma taxa de acerto bastante boa até, que é a móvel média e a estratégia do cruzamento da móvel média. Aqui vocês podem ver que a gente tá vendo o gráfico aqui da NQ, da mini Nasdaq aqui nos Estados Unidos. Isso aqui foi o gráfico de sexta-feira. A gente está vendo aqui que a gente tem duas móveis médias. A mais próxima dos candles, a móvel média verde, é a móvel 13 e a vermelha é a 26. Por que o 13 e o 26? Porque no day trade a gente precisa ver um indicador que se aproxime o máximo possível dos candles, porque tem alguns traders que gostam de usar bastante a móvel média 200 ou a 70. Essas móveis médias são boas para a gente poder pegar aqueles valores que podem estar sendo usados como suporte ou resistência, mas num tempo gráfico maior. No day trade a gente pode usar as móveis médias mais curtas para a gente ter poder ler melhor o que está acontecendo no mercado. Aqui eu estou usando a 13 e a 26, que representam basicamente o MACD. O pessoal conhece o MACD também. Então como é que a gente opera aqui com base nas médias 13 e 26? Bom, basicamente a ideia básica é operar o cruzamento. Se as médias cruzaram, a gente opera. Por exemplo, aqui a gente tem um cruzamento indicando uma venda. A gente entra aqui e a gente sai lá embaixo. Já vou explicar para vocês como é que a gente faz o gerenciamento de risco e de stop, de alvo, etc. Então aqui a gente pode perceber que a gente tem um primeiro cruzamento aqui, a gente também tem um cruzamento aqui, e aqui embaixo a gente não tem nenhum. Basicamente, durante o dia inteiro ontem na mini Nasdaq, a gente teve um cruzamento com a operação de venda que acionou aqui. Qual é a melhor forma de operar os cruzamentos das médias móveis? A melhor forma de operar é sempre ir junto com a tendência. Então, por exemplo, se a gente olhar isso aqui mais de perto, a gente vai ver que a gente está subindo desde madrugada, né? Aqui são 4 horas da manhã. Desde madrugada a gente começou a subir, subindo. Quando chega aqui umas 7h20, olha o que a gente começa a fazer. Até aqui nenhum sinal, nenhum nada de cruzamento. Nada aconteceu aqui. A gente já teve um cruzamento às 8h45. Olha só o que aconteceu quando a gente estava lá em cima. A gente subiu, a gente desceu, a gente tentou subir um pouquinho, a gente desceu. O que isso significa aqui? Reversão de tendência. Então, no caso, esse cruzamento aqui tem muito mais chance de dar certo do que esse cruzamento aqui. Já vou explicar para vocês por quê. Esse cruzamento aqui, esse primeiro cruzamento indica uma abertura de operação de venda, certo? Cruzou aqui, a gente entra nesse candle, o próximo candle após o fechamento, né? E ajusta o nosso stop e nosso alvo. Por que essa primeira operação tem mais chance de sucesso do que essa aqui que teve um cruzamento também para o outro lado? Porque aqui a gente está recém começando uma nova tendência. A gente vinha subindo, aí aqui a gente começou a colocar uma alta mais baixa. Aqui a gente colocou uma alta mais baixa e a gente colocou uma baixa mais baixa. Então a gente aqui está naqueles 4 passos da reversão de tendência. Então se você está operando com cruzamento das médias móveis, você pode estar procurando por oportunidades de venda. Se a gente está numa tendência de queda e as médias cruzam indicando uma compra, você tem bem mais risco de o seu stop ser acertado do que o seu alvo. Se a gente está numa tendência de queda e você comprar. Se a gente está subindo e você
vê um cruzamento indicando uma venda, você também tem mais chances de ter um stop acionado do que o seu alvo. Então nesse caso aqui a gente está com tudo encaixado. A gente começou a ver uma reversão de tendência, colocando altas mais baixas e baixas mais baixas. E aqui a gente teve nosso cruzamento indicando a venda. Como é que a gente faz o gerenciamento aqui de risco e de alvo? Bom, a gente cruzou aqui, certo? Deixa eu fazer um círculo aqui. A gente cruzou aqui para baixo. A gente teve esse candle já indicando aqui já um início de resposta da ponta vendedora já saindo desse cruzamento, esse candle vermelho aqui. Como é que a gente entra? A gente espera esse candle fechar, porque se ele não fechar vermelho aqui com força para o lado vendedor, se ele vir até aqui e subir, esse cruzamento que não vai acontecer, né? Então a gente espera ele fechar, a gente entra nesse próximo candle aqui, o nosso stop, onde que vai o nosso stop? Vai na primeira alta mais próxima. Vou tirar isso aqui. Então esse aqui é o nosso ponto de entrada, por conta do cruzamento da resposta aqui da ponta vendedora nesse candle, o nosso stop vai na primeira alta mais próxima, que foi exatamente essa aqui. Então aqui vai nosso stop. Né? A gente tem essa altinha aqui, a gente subiu até lá em cima, desceu, tentamos aqui de novo e subimos ali. Essa aqui é a nossa alta mais próxima. A gente coloca o nosso stop ali. Onde vai o nosso alvo? Na baixa mais próxima. A gente aqui no caso teria que voltar um pouco para trás do gráfico. Então a gente voltaria aqui e veria que essa área aqui está segurando bastante. É uma área importante de suporte aqui. Então o que a gente faria? Você já me conhece, já eu colocaria um pouco acima dessa área aqui. Eu colocaria meu alvo. Então essa aqui seria a área, eu colocaria meu alvo aqui um pouco acima. A gente teria acertado nesse candle aqui. Aí o que acontece? Aí você vai perguntar, pô, Portes, a gente cruzou aqui, a gente não vai abrir a operação de compra? Não, a gente não abre a operação de compra porque a gente está descendo, a gente está numa tendência de queda. Estamos subindo lá, colocamos uma alta mais baixa, colocamos uma baixa mais baixa. Estamos numa operação, estamos numa tendência de queda. Então a gente não pode estar abrindo uma operação contra a tendência, a gente precisa dar uma vantagem para a nossa operação. Nesse cruzamento que a gente teve aqui, olha o que aconteceu. A gente veio direto, a gente colocou uma tentativinha aqui e subimos direto. A gente não teve uma reversão de tendência para indicar uma operação de compra. A gente não começou a subir para indicar a operação de compra. Então esse cruzamento aqui, como é que a gente operaria ele? Bom, primeiro a gente não iria comprar. Por quê? Porque a gente está descendo, certo? Isso a gente já faz uma seleção, a gente não opera todos os cruzamentos, a gente opera somente o cruzamento que está a favor da tendência, como esse aqui. A gente começou a tendência de queda lá, operamos aqui a venda. Aqui estamos na tendência de queda, a gente teve a operação aqui, a gente teve um sinal de compra, não operamos. Como é que a gente opera então? Quando o jeito de usar a operação contra a tendência, o sinal contra a tendência a nosso favor é esperar o valor voltar para baixo das médias e entrar no candle de força. Então aqui, vamos voltar aqui de novo. A gente começou a descer lá em cima, tivemos a reversão de tendência, tivemos cruzamento aqui, o sinal, entramos no primeiro candle, jogamos nosso top aqui em cima, nosso alvo aqui embaixo, e aqui a gente teve um cruzamento indicando compra. Não entramos porque a gente está numa tendência de queda. Aqui a gente já viu uma resposta da ponta compradora. Doji, super resposta da ponta compradora, voltamos para baixo das médias novamente. Você vê aqui que a gente cruzou aqui para subir, né? A gente cruzou para subir e aqui cruzou para descer novamente. Por quê? Porque a gente está numa tendência de queda. Então todos os cruzamentos para subir vão ser pouco efetivos. Então sabendo disso, a gente opera a desistência deles e a volta para baixo das médias. No caso aqui a gente subiu, a gente teve resposta aqui a gente voltou para baixo das médias nesse candle. Esse candle mediano de força para o lado, deixa eu marcar aqui, para o lado vendedor, certo? A gente voltou para baixo das duas médias. Como é que a gente faz então a operação? A gente entra no próximo candle, a gente espera esse candle que retornou para baixo das médias, na tendência de queda. A gente abre a operação aqui, nesse candle. Espera aquele candle ali que voltou para baixo fechar. Entramos aqui, jogamos nosso stop aonde? Lá em cima, na alta mais próxima. No caso foi essa daqui, né? A gente jogaria nosso stop ali em cima e o alvo na baixa mais próxima. Jogaria o stop aqui embaixo. Quais são as outras formas que você poderia ter usado esse segundo cruzamento? Essa segunda operação.
Se você tivesse entrado aqui já, com operação de venda, aí você vê isso aqui e percebe, pô, a gente está descendo, a gente cruzou para comprar, a gente sabe que a gente tem menos chance de continuar subindo, a gente vai voltar para baixo. Então você aguarda. Aqui a gente tem o nosso retorno, nossa segunda oportunidade de operação. O que a gente pode usar aqui? O que a gente pode fazer? Adicionar a operação. Se você comprou, por exemplo, 5 contratos, o que eu faço bastante, eu entro com 5 contratos aqui, quando eu vejo confirmação eu adiciono mais contratos aqui. Minha média de preço vai descer um pouquinho, mas eu vou estar com uma posição maior e consequentemente gerando um lucro maior. Caso você não tenha entrado nessa primeira operação aqui, digamos que você não viu acontecer, está fazendo outra coisa e viu isso aqui acontecendo, aqui seria a sua abertura da primeira operação de todo esse movimento. Você teria entrado aqui pela primeira vez com os contratos que você opera, o stop jogaria ali em cima e o alvo aqui embaixo. Só com relação a gerenciamento aqui de risco e lucro, a gente já percebe que aqui foi o nosso ponto de entrada, certo? A gente cruzou ali, tivemos a resposta, tendência de queda, cruzamento de venda, tudo encaixado, entramos aqui. Olha só o nosso gerenciamento aqui de nossa taxa de lucro e venda. A gente tem aqui em cima, aqui seria o nosso ponto de entrada, ali em cima seria o nosso stop, essa aqui seria a nossa área de stop, e lá embaixo seria a nossa área de lucro, sem comparação, né? O nosso lucro bem maior do que o nosso stop, praticamente 3 por 1. Então, resumindo, as médias que eu uso, que eu usaria, não, eu não uso, mas se eu usasse, seria a 13 e a 26, que se aproximam um pouco mais do MACD. Então a 13 e a 26. Eu operaria o cruzamento que tivesse a favor da tendência. Se a gente tivesse uma tentativa aqui, por exemplo, nessa subida, a tentativa de descida, né, um cruzamento para baixo, e um cruzamento para cima, eu não operaria o primeiro cruzamento para baixo, porque a gente está descendo, e operaria o segundo, porque a gente está subindo, sempre indo a favor da tendência. Aqui a gente começou a tendência de queda, a gente operou aqui a venda. Aqui a gente tem tendência de queda, aqui a gente tem um cruzamento de compra, no meio da tendência de queda a gente não opera compra. Então, a média 13 e a 26 para o day trade, operando cruzamentos a favor da tendência, jogando nosso stop na alta mais, se a gente comprar, a gente joga o nosso stop na baixa mais próxima, se a gente vender, a gente joga o nosso stop na alta na alta mais próxima. Nosso alvo, se a gente comprar, a gente joga na alta mais próxima, e se a gente vender, a gente joga na baixa mais próxima. Se no meio da operação a gente tiver um cruzamento contra a tendência e contra a posição que a gente está aberto, a gente entrou com venda aqui, a gente cruzou aqui para comprar, a gente aguarda a nosso retorno para baixo das médias para adicionar a posição, ou caso você não entrou na primeira vez, para abrir a posição pela primeira vez, jogando novamente o stop na alta mais próxima e o alvo na baixa mais próxima. Pessoal, as médias são usadas por vários traders. Muita gente gosta de operar somente com base em médias. Elas são efetivas, mas algumas vezes, por exemplo aqui, né, tem gente que opera qualquer cruzamento, qualquer tipo de cruzamento as pessoas operam. Muitas pessoas operam. Então, sabendo como usar o indicador da forma certa e indo sempre junto com a tendência, você vai ter uma chance de lucro bem maior, uma chance de sucesso, de acerto dos seus alvos. Vai ser bem maior do que os seus stops. Então esse aqui é um setup básico uma estratégia de como usar o cruzamento das médias. Qualquer coisa você acessa lá no meu site portstrader.com.br, a gente também está colocando algumas coisas a mais lá. E é isso aí, valeu!